antes de nós vermos pelo que Paulo agradecia, isso é importante, eu quero responder a pergunta que eu fiz antes, como eu coloquei no começo da pregação, que eu fiz no domingo passado: como é que míseros pecadores como nós chegamos ao ponto de tomar a liberdade, ou a ousadia, ou até o atrevimento de chamar o Deus Todo-Poderoso de nosso Pai? Está aqui a resposta. Versículo 3. Bem no comecinho, talvez você nem percebeu. Muitas vezes grandes respostas vêm assim de maneira bem sutil. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Aqui está a resposta. Deus só é nosso Pai porque antes disto Ele é, e claro, sempre foi Pai do Verbo eterno, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, uma paternidade tal que a nossa pequenina mente humana nem alcança. Até hoje os teólogos discutem o que é esta paternidade eterna que sempre existiu entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Geração eterna, em termos teológicos aí que eu não vou entrar. Mas é curioso como os teólogos, eles dão uma ideia aqui, dão uma ideia acolá, e eu gosto muito de Calvino, quando ele entra nesses assuntos assim, ele gosta muito de dizer, eu vou ficar até aqui, porque muitos vão especulando, e vão muito mais do que a Bíblia permite. Eu vou até aqui. Eu acho bonito, porque um dos maiores gênios do cristianismo que já houve, ele visivelmente, claramente, se autolimita e diz, daqui eu não passo. Aí eu vejo teólogos ou comentaristas ou professores de hoje ou de pouco tempo atrás, muito menores do que Calvino em termos de gigantismo, de intelecto, de mente, de espiritualidade e de compreensão das coisas do alto, que esse é totalmente fora da curva, claro, mas a gente vê pessoas muito menores em termos de estatura espiritual e até intelectual, aí começam a falar muito de coisas tipo essa aqui, aí falam e vão longe, aí começam a citar filósofo e tal, aí começa a complicar. Quanto mais, uma dica, quanto mais um teólogo cita filósofo, menos deve ser ouvido. Então, se citar demais, pode encostar o livro e pegue outro, porque não vai ser muito por aí. Calvino citava aqui e acolá, mas não era muito. E citava também todo tipo, de uma cultura fantástica, e citava hereges, inteligentes também, mas ele era muito erudito, mas muito que ele tinha era baseado no que ele entendia como a palavra de Deus, e se baseava muito em Agostinho, viveu 1000 anos antes dele, os pais da igreja e tal, mas muita filosofia ele não gostava. Pelo menos depois que se converteu, porque viu que não era por aí. E Paulo, mesma coisa. Coincidência, né? Paulo também, veja 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, ali você vai ver o quanto Paulo desprezava as filosofias. Então, o fato é que pode afirmar que o Pai sempre, Deus Pai, sempre foi Pai do Logos, da segunda pessoa da Trindade, mesmo à parte de encarnação. Não sabemos explicar exatamente esta paternidade. E como é que nós poderíamos saber? Míseras criaturas deste Deus gigantesco que existe, até a maneira dele existir, para nós é misteriosa. 3 pessoas, um só Deus, não entendemos, mas só sabemos que eles se interrelacionavam em amor, e sabemos que havia uma relação de pai e filho pai,
entre o que nós chamamos de a primeira e segunda pessoa da Trindade. Muito bem. Aí a segunda pessoa da Trindade assume uma forma humana. E, obviamente, Deus Pai continua sendo Pai. Agora, de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele ser divino e humano ao mesmo tempo. Então, Jesus, na sua natureza humana, poderia chamar e chamava claramente Deus de Pai dele. E ele não ficava dizendo, eu estou dizendo aqui agora dentro da minha natureza humana, ou estou dizendo agora na posse da minha natureza divina. Não, não. Nós que muitas vezes explicamos certas afirmações dele, na nossa pequenez, à luz do fato de que ele tinha duas naturezas, então ele dizia isso, dizia aquilo, o Pai é maior do que eu. Ele falou isso mais no aspecto humano, porque no aspecto divino nenhum é maior do que o outro. Tal. Nós temos que fazer essa diferenciação, nisso aqui, dando tudo que nós temos para explicar um pouco o inexplicável. O fato é que Deus Pai se tornou Pai do homem Jesus também. Jesus Cristo concordou em repartir conosco a condição de ter Deus como Pai. O único motivo pelo qual você pode chamar Deus de Pai, e pode, eu falei até como é que nós conseguimos essa ousadia, ou esse atrevimento, esqueça o atrevimento, eu disse de propósito para poder colocar e depois tirar, estou tirando agora. Não considere atrevimento, porque tem um sentido muito negativo essa palavra, com falta de respeito, e não é, porque nós somos autorizados, se não fôssemos, claro, seria o cúmulo do atrevimento, mas não somos atrevidos, somos ousados no uso da nossa fé, em poder dizer que Deus é nosso Pai. E por quê? O que aconteceu para nós podermos dizer que Deus é nosso Pai? Ora, porque eu sou uma pessoa muito boa. Nunca dei trabalho aos meus pais, sempre tirei nota boa, sempre dei esmola para os velhinhos e tal. Então, sabe como é? Eu fui, me tornei filho de Deus. Deus gostou muito de mim, me aprovou nas minhas obras, na minha maneira de ser e me tornou filho dele. Joga isso fora, que isso tem nada a ver com a Bíblia, este ensino. Nada a ver, zero. Você se tornou filho de Deus, ou você pode chamar Deus de Pai, pelo único motivo de que Jesus Cristo concordou, assumiu uma atitude espetacular de repartir conosco a filiação dele ao Pai. Só por isso. Só por isso, não há outro motivo. Você só se torna filho de Deus através do legítimo Filho de Deus. Até em dois sentidos, como eu já coloquei nas pobres palavras que a gente tem, no sentido eterno, divino, no sentido humano, mas a filiação ao Pai é absolutamente exclusiva por direito do Senhor Jesus Cristo. Esse tem toda a liberdade, toda a condição de chamar propriamente Deus de Pai. Aí diz assim: para os meus amados, os meus queridos, eu reparto o meu Pai. Tem gente que não gosta de repartir um bombom, um pedaço de carne. Talvez você saiba o que significa isso, não gostar de repartir muitas coisas boas que você tem, ainda mais aquelas que você gosta, as mais caras e tal. Jesus Cristo, que ele tem de mais valioso, é o Pai dele, absolutamente apaixonado por esse Pai. Basta ler o Evangelho de João que você vê, além dos outros. Mas eu sempre achei muito bonito, sempre me tocou muito de perto esse fato de Jesus Cristo
compartilhar comigo o pai dele. Mas que coisa maravilhosa. Ele poderia compartilhar algo maior? Ele não tem nada maior do que o pai dele. Nada mais querido ao coração dele, nada mais delicioso à alma dele do que o pai dele. E ele compartilha comigo, e se agora você se torna filho dele também. Pai, tu concordas em se tornar pai dele por minha causa? Exatamente como eu sou filho? Não, aí não pode, porque só Cristo é o legítimo Filho de Deus, único Filho de Deus. Então, ele lança mão da adoção, uma adoção espiritual, mas fortíssima, e que define nossa situação eterna. Pai, tu concordas em adotar como filhos esses teus eleitos, que eu salvei pelo meu sangue? Você sabe o que está compartilhando, meu filho? Você sabe o amor que eu vou dar a eles? Você sabe o cuidado que eu vou ter com eles? Eu vou lhe dar ciúmes. Eu estou imaginando um diálogo aqui. Pode amá-los como tu quiseres, Pai. Pode cuidar deles. Para mim será uma grande alegria ver o teu amor, que eu conheço tão bem e que é infinito, sendo derramado na vida deles também. Eles creram em mim, meu Pai. Eles creram no meu sangue, no poder que meu sangue tem de salvá-los. E eu os amo muito, muito, e gostaria muito que eles se tornassem não apenas salvos, que já seria muito, que eles não apenas fossem dispensados de ir para o inferno. Já pensou que maravilha, já seria, ok, não vão para o inferno, não. Também no meu céu, não. No meu céu entra meu filho querido. Um ser humano no céu, admito, o meu filho, Jesus Cristo. Esse entra no meu céu, é dele, ele é meu herdeiro. Mas os outros, não. Também não vão para o inferno, porque ele os salvou. Não sei se é um dos motivos pelos quais inventaram o tal do purgatório, ou outras coisas assim, limbo, tem uns nomes esquisitos aí, não sei. Mas eu não sei se você já tinha pensado nisso. Seria muito, muito Cristo ter nos evitado que fôssemos para o inferno. Pronto. Não, foi pouco para ele. Além disto, meu Pai, eu quero que eles venham para o céu e vejam a minha glória e compartilhem comigo tudo. Compartilhem, sejam co-herdeiros comigo. Meu filho, tu conheces a minha riqueza, tu sabes o que eu tenho para te dar, tu queres que eu reparta com eles? Quero, Pai. E aqui poderíamos falar sobre a maravilha de nós podermos dizer que Deus é nosso Pai, o que está por trás disto. Então, sempre pense, é por causa do Senhor Jesus Cristo, da graça dEle, da misericórdia dEle, da humildade, da disposição dEle de compartilhar conosco o Pai que Ele tem. Acho que você ficaria um pouco enciumado se chegasse uma pessoa e chamasse o seu pai de pai deles. Não, espera aí, meu amigo, eu tenho 3 irmãos. Você não é desse, não. Não, mas o seu pai é muito querido. Ele é meu pai. Você pode querer dizer que ele é assim, como um pai para você. Não, ele é meu pai. Eu sou filho dele. Aí está começando a pensar em advogado, né? Porque, espera aí está demais isto, o aspecto sentimental, o aspecto de direitos, legal. Espera aí, meu pai é seu pai? Não, está ofendendo meu pai? Ou tá, é complicado. Muito bem, respondi minha pergunta.